primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 12 e 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é aos corintianos, é aos coríntios. Não é aos palmeirenses, nem aos são paulinos, nem aos santistas, nem aos vascaínos, nem para todos os homens. 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Atenção, hein? Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Atenção para essa palavra, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A verdade é que Deus tem presciência de tudo que acontece na nossa vida e o que vai acontecer. Entenda as armadilhas do inimigo, de todas as investidas do inimigo, e Deus, antes, Ele dá a palavra. E a pessoa, às vezes, não entende. Porque, no momento, talvez, ela não está precisando daquela palavra. Mas a tentação virá. Quando falamos tentação, nós pensamos prostituição, álcool, drogas. Claro, tudo isso também pode ser uma forma de tentação. Mas tentação é toda a tentativa do diabo de entrar na nossa vida. Às vezes, entrar no nosso emocional, nos nossos sentimentos, entendo, nos nossos desejos, mas também na nossa saúde, na nossa família, entendo. E às vezes nós não guardamos a palavra. Deus, antes de chegar à tentação, antes de chegar à luta, antes de chegar à adversidade, Ele dá a palavra. Eu conto o caso de uma senhora, hoje é uma jovem senhora, ela deve ter um pouco menos do que eu. E a mãe dela que me contou na época, tem mais de 30 anos. E por isso que eu digo que ela é uma jovem senhora, deve ter uns 50 e tantos, alguns anos. E ela ia na igreja, estava na igreja, durante um bom tempo eu preguei a mesma mensagem sobre Isaías 53, 4, 5, cura divina. E sempre, mas foi uma série de estudos que Deus estava nos dando. E quando eu começava a pregar, ela falava para a mãe dela, antes de eu pregar, mãe, você quer adivinhar que o pastor já vai pregar Isaías 53, 4, 5? E a mãe dela me contando, na frente dela, que quando eu começava a dar a mensagem, ela abria a Bíblia e ficava lendo a Bíblia, outros versículos da Bíblia, mas não o que eu estava dando, porque achava que aquilo era repetitivo, que ela já tinha ouvido aquilo. Bem, tempos depois, essa moça ficou com uma ferida grave no útero, uma ferida grave no estômago, uma gastrite, e ela estava com muitos remédios. Aí a mãe dela contando na frente dela, disse, pastor Jaime, eu não aguentei. E eu falei para ela, e o pastor Jaime só pregava Isaías 53, 4, 5. O que fala Isaías 53, 4, 5? Fala sobre cura divina. Deus estava dando a palavra para ela, quer dizer, Deus sabia o que estava vindo para ela, preparou aquela pessoa, entenda bem, e ela não entendeu. Às vezes não entendemos. O homem de Deus também não entendeu. Pedro, no livro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, o estudo é bem conhecido, a passagem bíblica, a história, 22, 31. 22, 31. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, Jesus viu o que o diabo queria fazer com Judas, que ele seria, entenda bem, atacado, que ele seria tentado. E Jesus dá a palavra para o Pedro, desculpe, que o Pedro seria tentado. E o Pedro não entendeu. Olha o que o Pedro diz aqui. E Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele estava pronto? Não. Jesus estava preparando Pedro para a tentação que ia chegar, para a luta que ele passaria. Mas o Pedro não entendeu, nós também não entendemos. A palavra vem antes de chegar à luta, antes de chegar ao ataque do inimigo, antes de chegar à obra do diabo, o Senhor dá a palavra. Amém. É numa mensagem, é numa pregação, é numa conversa formal ou informal. Às vezes, conversando, entenda bem, a pessoa dá um toque e a pessoa nem percebe que é Deus falando. É Deus dando aquela mensagem para ele. Aquela palavra especial que veio, que Deus colocou na boca de alguém e a pessoa despreza aquela palavra, despreza aquela orientação do Senhor. Mais ainda nós vamos ver aqui.
Mas ele, Jesus, disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Aí nós conhecemos a história que isso aconteceu. Pedro então começou a agir por conta própria. Eles foram para a oração, o Pedro foi chamado para a oração, o Pedro não orou. Depois chegaram os homens para prender Jesus com Judas à frente. Preferiremos a espada? Eles perguntaram. Jesus não respondeu. O Pedro agiu por conta própria, pegou a espada, cortou a orelha de um homem chamado Malco, que era servo lá do sumo sacerdote. E aí a Bíblia diz que Jesus teve que intervir, colocar ali a mão, abençoar. Vê que as pessoas estavam tão cegas que cortaram a orelha do homem. Jesus, na frente de todos aqueles soldados, do centurião, do capitão, de todos eles, Jesus foi e pegou ali, quem estava comandando ali aquela prisão, Jesus colocou ele no lugar. Na hora de, espera aí, pessoal, espera aí, isso aqui não é fórmula mágica, parte mágica, não. Nós vimos esse homem cortar a orelha do outro com a espada, nós vimos o sangue cair. Espera aí, colocou, mas as pessoas estavam tão cegas que não viram aquilo ali, quer dizer, ficaram, não ligaram. Pensa bem, espera aí, esse homem realmente é sobrenatural, esse homem é divino, esse homem tem alguma coisa diferente. Eu acabei de ver ele colocar, nós vimos ele colocar a orelha, mas estava numa cegueira espiritual tremenda, mas a mensagem não é sobre isso. Aí a Bíblia diz que o Pedro, aí prenderam Jesus, e o Pedro passou a seguir Jesus de longe. E não é bom seguir Jesus de longe. Acenderam uma fogueira no pátio, o Pedro foi se aquecer no fogo dos agressores, dos pecadores, entenda? Por quê? Porque ele estava desligado, estava longe. Quando a pessoa está longe, ela faz isso, começa a aquecer no fogo do pecador, assiste o que não deve assistir na televisão, na internet, ouve o que não devia de ouvir, coloca os olhos naquilo que não devia de colocar, porque está longe. Não é que deixou de ser um seguidor de Jesus, é até um seguidor de Jesus, mas está longe. Quando a pessoa está longe, age como o Pedro agiu, e o Pedro agiu dessa maneira, o Pedro ficou longe. Aí a Bíblia diz que uma mulher colocou os olhos e disse: ei, você também estava com ele? Não, eu não. Opa, primeira vez. Daqui a pouco o outro colocou os olhos, claro que você estava com ele. Não, mas você está enganado. Terceira vez, nós dizemos: mas você é galileu, um jeito de falar, ele também é. E eu pensei: homem, não sei o que diz. Logo quando ele falou isso, o galo cantou. Aí ele lembrou-se da palavra. Mas qual é a nossa mensagem? Que a palavra foi dada para o Pedro antes do Pedro cair. Essa é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. 10, 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amigo, a palavra está junto de ti. Quando nós pregamos a palavra, ela fica junto de ti. Onde ela fica? Na tua boca, no teu coração. Lembrando que a boca fala, o coração está cheio. Por isso que quando ouvimos uma palavra, que ela nos salta os olhos, que nos chama a atenção, nós devemos orar: Deus, eu quero essa palavra no meu coração. Não saia daqui não. O salmista do Salmo 119, versículo 11, nós já estudamos várias vezes, ele diz assim: escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, o pecado, entenda bem, vem porque a pessoa não guarda a palavra. Esse é o erro. O pecado é a pessoa não guardar a palavra com ela no coração. Não guardar, ela vai desprezar a palavra e vai cair em tentação. Ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Agora que bonito, pessoal, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não tem de maneira alguma. Então não existe, não será, a pessoa não será confundido. Se crê, ela ouve a palavra, tem que crer na palavra, segurar para Deus: eu quero. Essa palavra, repito, ela veio antes da tentação, ela veio antes da doença, ela veio antes do problema conjugal, ela veio antes do problema financeiro. Deus dá a palavra para você segurar aquela palavra e com a palavra você enfrentar aquela situação. Tem situação que Deus livra a pessoa de passar por aquela situação, mas tem casos que não. Lembra do Daniel na cova dos leões? Ele passou pela cova dos leões.
Às vezes a pessoa passa por uma cirurgia. Eu estava conversando hoje com um amigo de manhã, amigo de muitos anos, e o irmão dele está na hemodiálise, né? Que é um tratamento penoso dos rins. E eu falei, ele não vai para o transplante? Ele não quer, que já está curado. Desse amigo, diga para ele que o bom é que ele nunca precisa de um remédio, nunca precisa de um tratamento, nunca precisa de uma cirurgia, de um implante, mas se está precisando, não é verdade? Tem que fazer, para ter vida, ele é salvo, tudo bem, mas ele tem filhos, tem netos, né? E se quer alguma coisa, deve, a ciência está aí para isso, não é errado não. Não é errado de maneira. O bom é que a pessoa nunca precisa, mas se precisar, creia que Deus vai estar contigo nessa luta. Mas vamos voltar para a nossa mensagem. Então, antes de chegar à luta, antes de chegar à batalha, antes de chegar à guerra, antes de chegar à tentação, Deus dá a palavra. E a pessoa não entende. Foi o caso também de Juízes capítulo 6. Vamos ver isso aqui. Esse vocês já ouviram mais vezes, né? Em algumas ocasiões. Juízes é o 7º livro da Bíblia, depois do Josué. Juízes, capítulo 6. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas 7 anos. Deus permitiu que isso acontecesse. Por que Deus permitiu? E o que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor? Eles não roubaram ninguém. Eles não se prostituíram. Eles não, entenda bem, não mataram ninguém. Mas qual foi o caso deles? É o nosso caso também. O que nós estamos fazendo que é mal aos olhos do Senhor? Eu falei no culto das 6 da manhã que o homem, por exemplo, adultera. Ah, pastor, mas era uma mulher muito bonita. Não é porque a mulher é bonita, não. Tem cara que adultera até com mulher feia. Quiser verdadeiramente, não existe homem feio nem mulher feia. Não existe mulher feia, né? Existe pessoa, talvez, que não é agradável aquela pessoa. Cada um tem o seu jeito. Não tem. Isso não é hipocrisia, não. É verdade. O ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus. Mas vai escutando o que eu quero passar para você. Não é porque aquela mulher é muito bonita. É porque desprezou a palavra. Se for do mundo, não. No mundo é normal. Esse mundo é coisa normal. É do mundo. Mas estou falando de cristão. Por que o cristão cai? Não é porque a mulher é bonita ou aquele homem é um homem de boa paz. Não. É porque a pessoa despreza a palavra. Eles ficaram 7 anos na mão dos midianitas. Se você ler o capítulo aqui, você verá que eles plantavam, o inimigo vinha. Aqui não deixaram. Criar alguma cria, deu que eu escondia, chegava lá e tiravam tudo. Mas Israel sofreu muito. No versículo 6 diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que eles não aguentaram mais aquilo. Eles não entenderam mais aquilo. Aí assim, Deus não pode ser, e clamaram, eles tinham Deus, e clamaram. E diz o versículo 6, sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quando vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Atenção, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha. O que eles fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor? Eles desprezaram a palavra de Deus, somos nós. Então, antes que a tentação chegue, antes que a luta chegue, Deus manda a palavra. Mas aí a pessoa não guarda lá no coração, não ora: Deus, eu quero essa palavra comigo. Eu conto um caso do missionário, que ele era garoto, menino ainda, quando ele ouviu falar de adultério. E ele foi perguntar para a tia dele, que era uma cristã: ô tia, o que é isso? Aí ele falou: não, meu sobrinho não é coisa boa não, depois você vai entender isso. Agora ela só falou isso, não teve coragem de explicar para um garoto o que era aquilo. Não é coisa boa não. E um dia você vai entender, mas não é coisa boa. Ele disse que não sabia nem o que era. Ele falou assim: Jesus, eu nunca quero ter isso. Aí os anos se passaram, né? Você vê, faz 50 anos de casado agora. Ele disse: glória a Deus, nunca conheci isso. Né? Então você tem que pegar a palavra e guardar no seu coração. Mas com oração: Deus, eu quero. Mas não, nós ouvimos, ou às vezes nem damos atenção. Por quê? Porque às vezes não estamos necessitando daquilo.
Não estamos necessitando. Eu falei que uma vez eu fui pregar fora do país, muitos anos atrás, eu falei 20 anos já, e era um país muito frio, frio mesmo, muito frio. E um pastor que estava comigo, ele tomou um negócio lá, não é pinga não, é tipo uma vitamina, né? Um comprimido. Eu falei, o que você está tomando? Ele disse, aqui, não, isso aqui é porque é o lugar que nós vamos lá, nós vamos pregar agora, nós vamos a um lugar muito frio, é muito frio, a temperatura lá fica assim. Aí eu falei, por que você está tomando isso? Você está doente? Ele disse, não é para não ficar doente. Era para não ficar doente, uma vitamina que ele tomou, fortalecendo o organismo dele, né? Ele explicou, é muito bom isso aqui por causa disso. Eu entendi, é a mesma coisa que somos nós. Deus não espera você ficar doente, Deus dá o remédio antes para você. Deus dá, nós não entendemos, eu não preciso disso que eu estou bem, estou bem de saúde, tá, mas você vai enfrentar a situação que poderá estar debilitado. Então a palavra de Deus é a nossa força, é a nossa vitamina, e nós desprezamos, não prestamos atenção ao que Deus está falando conosco, muito como a moça que eu falei, que a mãe depois contou, ela achava que não precisava daquilo, já ouvi isso, o pastor vai falar de cura de novo, vai falar, não tem outro assunto, não, essa igreja não tem outro assunto, Deus está preparando você. Deus sabe de tudo, às vezes é com o filho, às vezes é com a filha, às vezes é com o marido, você vai ter uma luta, mas Deus está contigo, não temas, então Deus manda a palavra. Aí Provérbios, capítulo 13, versículo 13, Provérbios está no meio da Bíblia também, Provérbios 13, 13, ele diz, o que despreza a palavra, diga aí, perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ô irmãozinho, Deus está falando, quem despreza a palavra, qual a palavra? Que você ouve antes da luta chegar, que ouve antes da doença chegar, que você ouve antes da tentação chegar, mas aí você despreza aquela palavra, você não guarda com você, vai perecer, irmão. Palavra é a sua força, palavra é Deus conosco, a palavra é Deus conosco. Quando você abandona, lembra daquele caso? Jesus fica de lado, você deixou Jesus de lado. Não, ande com a palavra. Amós disse 3:3, andarão dois juntos? Se não estiver de acordo, tem que andar. Ande de acordo, ande com a palavra, ame a palavra, respeite a palavra que você ouve, ela que entra no seu coração, ela é Deus com você. Ela faz a diferença. Com ela você não tem macumba, feitiçaria. Olha, pessoal, estão fazendo um trabalho feio para você, hein? O demônio tal, você dá até risada, irmão. Você até diz assim, mas o que você falou? Não, porque o demônio lá é o das 7 encruzilhadas, porque hoje tem que tomar cuidado, que até palavras você é processado, qualquer coisinha, falar nome de demônio, só xinga pastor, xinga igreja, mas se você falar, xingar uma entidade dessas, diz que está ofendendo a religião, não sei de quê, é o demônio, irmão. Mas é demônio, é Satanás mesmo, né? Nós estamos numa luta muito grande, estão tentando colocar mordaça, mas há alguns anos já, não é de agora não, uma mordaça muito grande. Porque quando a igreja foi avivada no Brasil, foi quando os pastores começaram a mostrar que os demônios não estão com nada, porque eles eram endeusados, o pessoal tinha medo. Eu falei que no bairro que eu morava, tinha um prédio, o prédio que eu morava, tinha várias escadas, né? Não tinha elevador, então quando você descia numa escada daquela, tinha vez da casa daquele bicho lá, não pode falar o nome dele, mas é de chifre lá, com a garfo na mão. E o pessoal passava lá, alguns se benziam, né? Outros dá licença, tinha que pedir permissão ao guia. Aí os pastores começaram, mas que esses demônios não estão com nada, que em nome de Jesus os demônios são expulsos, que em nome de Jesus não tem demônio que aguente, e os demônios, então o pessoal começou, peraí, vamos ficar do lado mais forte, quem é o mais forte? É Jesus, mas Jesus continua o mesmo, pessoal, ele é o mesmo, pessoal, quem deu, o pessoal tem feito apologia a demônio. Hoje, mais do que nunca, nós vamos enfrentar a luta, que eles estão fazendo apologia, nós devemos mostrar que eles estão derrotados. Ele e quem segui-lo vão ser derrotados também. Porque até hoje, nesse negócio de eleições que vem aí, Deus, os evangélicos não estão com nada, que Deus não vai dar com nada. Entenda bem, nós não seguimos a Jesus Cristo, mas continuamos crendo, entenda bem, continuamos crendo o quê? No que a Bíblia diz, que homem é homem, mulher é mulher. Se for me prender, me prende, irmão, porque a Bíblia, eu não vou negar a Bíblia Sagrada, mas ninguém fala que eu falo que eu sou adulterofóbico, porque o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos, se estiver pensando outro é adultério, vai para o inferno se não se converter. Verdade, mas ninguém quer falar isso, o pessoal só quer saber que você critica, você discrimina minorias, não sei o quê, mas não está nesse assunto agora. Então, mas continuamos pregando Jesus Cristo, continuamos pregando o amor de Deus, que Deus quer que todos sejam salvos. Meu irmãozinho, vamos com ousadia ser intrépidos. Se alguém fez tomar conta,
problema. A Bíblia diz: se Deus é por nós, não despreza essa palavra. A Bíblia diz claramente: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Mas foi macumba que fizeram, mas macumba não é mais forte que o nome de Jesus. O nome de Jesus é a nossa força, não temos medo de nada. Não despreza a palavra, é com a palavra que você vence. Terminando essa parte, Salmo 107, versículos 19 e 20. 19 e 20, o que diz? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Como? Enviou a sua palavra e os sarou. Então Ele manda a palavra antes, entenda, é antes, para você não cair na tentação. Mas se você caiu, não tem problema, creia nele, não tem problema, quer dizer, o bom é que não caia. Mas se caiu, levanta-te, porque Ele envia a palavra. Ele não vai abandonar, você não quis, agora é problema seu. Não, Ele dá a palavra. Foi o que Ele fez com Pedro. Ele fez o Pedro lembrar da palavra, e o Pedro então saiu do meio dos pecadores e foi chorar amargamente. E quando o Pedro ouviu que Jesus tinha ressuscitado, mesmo sendo ele mais velho que o João, os dois correram. O João chegou primeiro, pois era mais jovem, entenda, mas o Pedro queria ver o seu Senhor. E Jesus não acusou o Pedro quando saiu. Ele disse: Simão, você me ama mais do que esses? O peixe que ele dava avaliação, não eram os homens, não. Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes ele perguntou. 3 vezes o Pedro disse: pronto, está respondido, está acabado. Jesus não acusou o Pedro de nada. É como Deus não acusa. Ele sabe que você errou. Jesus sabia que o Pedro tinha o negado, mas ele não fez, porque esse é o amor de Deus. Ele envia a palavra antes. Lembra do pastor? Tomou a vitamina para não ficar doente. Mas se ficou doente, também tem remédio para o doente. Uma vez uma senhora falou, uma médica falou, ela foi fazer um tratamento assim: não, aqui é para a pessoa, não é para tratar do doente, aqui é para a pessoa não ficar doente. Glória a Deus. Então tem isso, a palavra é para isso. Mas se você ficar doente, tem um remédio. Não tem um remédio para a doença tal, tem a palavra para isso. Então nós temos que andar com a palavra sempre, sempre. O bom, quem está em pé, lembra onde nós começamos? Quem lembra, pessoal? Eu tenho aqui a cola, aqui tudo bem, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, onde nós começamos. O que diz 10, 12, lá para nós? Ele diz: ora, aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não caia, não deve, fica em pé, mas ouça a palavra. Quem está doente, se alimente, cuide do seu corpo para não ficar doente. Ou, dependendo da situação, toma um remédio antes, não é verdade? A vacina é para quê? Para você não ficar doente. Não é assim que faz? Então, mas se ficar doente, tem um remédio para tratar. A palavra de Deus é Deus conosco. Segura essa mensagem, daqui a pouco tem mais.